Apaixonadas! Hoje tá bem diferente, eu resolvi aparecer aqui pra vocês do jeito que eu tô mesmo. E hoje a gente vai pro capítulo 13, tá bom? A gente vai falar alguns temas sobre a vigilância, a perseverança, tudo que Jesus fala diante da destruição e da vinda do Filho do Homem. Gente, esse é um capítulo muito lindo de atenção pra gente. Bom, em Marcos 13, Jesus fala pra gente um discurso profundo, profético, falando para os seus discípulos e para nós mesmos a necessidade da gente estar sempre vigilantes e em perseverança. Esse capítulo aqui, gente, 13, é conhecido como um sermão profético e ele apresenta um dos ensinamentos mais detalhados de Jesus sobre o futuro. E ele mescla os eventos que vão acontecer ali na geração dos apóstolos, nos dias deles mesmos, e o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Interessante que para a gente entender direitinho a mensagem que Jesus estava querendo dar para eles e para a gente precisa entender o contexto, como eu sempre falo, o contexto histórico e o teológico, tá bom? Então, vamos lá, o que estava acontecendo aqui nesse capítulo todo. Lá, logo nos primeiros versos, fala sobre a profecia da destruição do templo. Gente, muito interessante. Aqui Jesus, onde eles estavam, nessa narrativa, começa onde? Quando Jesus e seus discípulos, eles saem lá do templo de Jerusalém. Detalhe que esse templo era uma estrutura maravilhosa, imponente, magnífica, e que havia sido reformado lá por Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, vocês lembram? Então, os discípulos, eles ficaram tão impressionados com a grandeza daquele templo e realmente a história comprova isso, né? Eles ficaram de boca aberta com a grandeza do templo lá. E eles comentaram sobre as pedras, sobre as construções maravilhosas. Mas, gente, Jesus, ele vai responder de uma maneira impressionante, surpreendente. Eu vou ler aqui para vocês, fala assim, ó. Os discípulos falaram, mestre, olha que pedras, que construções, né? Olha, Senhor, que coisa mais linda, o nosso templo. Eu imagino que eles quiseram falar isso. Mas aí Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra. Eu acho que Jesus jogou um balde d'água neles, né? E eu acho que foi isso que eles sentiram. Jesus aqui então profetiza a destruição do templo, ou seja, algo que os judeus não imaginavam, nunca passaria na mente dos discípulos, né? E parecia uma coisa impossível diante da magnitude do templo. Mas Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, sobre pedra. E essa profecia se cumpriu alguns anos mais tarde, no ano 70 depois de Cristo. Olha isso, gente, olha o que aconteceu. Quando o general Tito, comandando os romanos ali, destruiu Jerusalém e o templo, conforme Jesus tinha falado. E essa destruição, gente, foi um marco trágico, né, na história dos judeus e um lembrete muito poderoso do que Jesus tinha anunciado. O que Jesus fala, gente, cumpre. Após eles ouvirem tudo que Jesus tinha falado, Pedro, Tiago, João e André se aproximam de Jesus e eles estavam ali no Monte das Oliveiras, né? Um local interessante, gente, que Marcos faz questão de falar pra gente que é um local que ficava de frente ao templo. Então eles estavam de frente daquela magnitude toda. E aí eles fizeram duas perguntas. Eles falaram assim, mestre, quando vai acontecer essas coisas? E qual o sinal que elas estarão para cumprir? Então os discípulos estavam super confusos ali. Para eles, a destruição ali do templo era uma coisa assim, era o fim do mundo, né? Eles não admitiam, para eles isso, sabe, não ia acontecer. E eles não conseguiam separar o que ia acontecer futuramente com a destruição de Jerusalém, com a segunda vinda de Cristo, então estava tudo muito confuso. Então essas perguntas mostram muito como eles estavam ansiosos, quanto eles estavam inseguros quanto ao futuro, coisa que acontece com a gente também, né, gente? No nosso coração. Até hoje, mesmo a gente sendo cristãos, a gente ainda fica meio na dúvida, não na dúvida se Jesus vai voltar, não, mas assim, quando vai acontecer, como vai acontecer. Isso só mesmo Deus e só se a gente estiver vivo até lá, passando pra gente saber. E aí Jesus, mas ele não deixa a gente totalmente confusos, tá bom? Jesus deixa alguns sinais, ele começa a descrever alguns sinais tanto pra gente quanto para os discípulos ali, para
entender mais ou menos esses sinais, esses eventos que iriam acontecer. Então, ele fala que, gente, prestem atenção, dos falsos messias, fala de guerra, de terremotos, de fome, ou seja, um monte de coisa que chama atenção pra gente, né? Que esse é um princípio das dores. Então, esses sinais, gente, ainda não vai ser o fim do tempo, mas o início, o princípio das dores de parto, né? Um tempo de tribulação crescente, que vai se manifestar na história de várias maneiras e já tem se manifestado. Então, falsos profetas iriam se levantar, alguns até se autodenominando o próprio Messias, né? E Jesus fala, vocês têm que prestar atenção, vocês não podem ser enganados. A gente aqui, em 2024, a gente não pode ser enganados, porque muitos vão se apresentar em nome de Jesus. Então, esse aviso não é só ali, não foi ali só para os discípulos, mas é para a gente hoje também, ao longo da história, onde a gente vê homens poderosos, líderes religiosos que às vezes pode não se manifestar como o Messias em si, mas como um engano, enganando as pessoas. E aí Jesus também adverte sobre a perseguição que eles enfrentariam por conta do Evangelho. Aqui no verso 9, ele fala assim, estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas. Ou seja, eles seriam presos, espancados, levados ao julgamento. A gente vê Paulo, ele enfrentou também reis, ele foi preso um monte de vezes, o que vai exemplificar esse cumprimento do que Jesus estava falando. Então, Jesus fala assim, o que vos for dado naquela hora, deixa eu ler aqui para vocês, não vos preocupeis com o que há a ver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, o que for dado ali naquela hora, fale, não tenha medo. Então, ele promete que no meio das tribulações, no meio das dificuldades, o Espírito Santo é quem vai nos capacitar com palavras, com sabedoria. Isso a gente pode ver sendo aplicado na nossa vida hoje. Não é? A gente não precisa se preocupar excessivamente. É claro que a gente tem que estudar, assim como a gente está fazendo aqui, mas a gente tem que confiar no Espírito Santo para nos guiar. Jesus, então, conclui essa sessão com uma declaração poderosa. Deixa eu procurar aqui para vocês. Que fala assim, sereis odiados, lá no 13, por causa do meu nome e tal. É aquele, porém, que perseverar até o fim, ele será salvo. Esse será salvo. Ou seja, Jesus está destacando aqui que a salvação envolve a perseverança, a gente permanecer até o fim. E até o fim. É um compromisso constante. Não adianta você ser de hoje e amanhã não estar. É constante, mesmo em meio às dificuldades, à perseguição e ao sofrimento. Bom, agora a gente vai lá do 14 até o 23. Na minha Bíblia aqui está escrito assim, a grande tribulação e o abominável dia da desolação. Agora que Jesus vai falar sobre um outro evento da grande tribulação, né? E menciona essa expressão, abominável dia da desolação. Então, o que é isso? É abominável da desolação. O que é isso que Jesus está falando? Refere-se a uma coisa, né? A um sacrilégio e profano que seria colocado ali no templo e provavelmente relacionado à profanação do santuário pelos inimigos. Olha que interessante que durante a invasão, Flávio Josefo fala isso, né? Que durante a invasão de Jerusalém, os romanos, eles fizeram umas barbaridades no templo. Então, isso a gente pode ser visto como uma pré-figuração desse evento, né? Então, Jesus instruiu para os discípulos que os que estiverem ali na Judéia, para eles fugirem para os montes. Então, o chamado aqui de Jesus é para um discernimento espiritual, trazendo para a nossa vida hoje. Quando a gente perceber que há um perigo eminente, a gente corre, a gente escapa, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre perseverante, a gente tem que estar atentos, vigilantes, e é até o fim. E Jesus continua com as suas instruções muito claras aqui, dizendo para não voltarem atrás para pegar qualquer coisa.
Ou seja, gente, isso aqui, Jesus está falando para a gente sobre o desapego. Nos nossos dias maus, na tribulação, os discípulos, porque muitas das palavras de Jesus aconteceu ali para os discípulos e algumas vão acontecer ainda. Mas na tribulação, os discípulos não podiam se apegar a nada, né? Nem mesmo às suas posses, mas sim buscar, gente, segurança e refúgio imediato. E quando Jesus fala sobre as grávidas, né? Ai das grávidas e das que amamentam, não quer dizer que estar grávida ou que amamentar ali seja uma coisa ruim, não. Mas a situação que elas estariam era de vulnerabilidade. Então, tornaria muito mais difícil a fuga para essas mulheres. Então, era Jesus se compadecendo, né? E esse mesmo princípio se aplica à oração. Para que a oração, para que a fuga, para que tudo isso não ocorra no inverno, já que as dificuldades climáticas ia tornar tudo isso muito mais complicado. E aí Jesus também fala que por causa dos eleitos, ou seja, dos escolhidos, Deus iria encurtar esses dias de tribulação para aqueles que são fiéis, aqueles que Deus, né, escolheu, aqueles que são fiéis e que perseveraram até o fim. Paulo também fala dessa questão, né, da eleição nas suas cartas, falando pra gente que os eleitos são aqueles que aceitam o evangelho. O evangelho é para todos, sim, é para todos, mas não são todos que aceitam. Então esses são os eleitos, né? Aqueles que vivem de acordo com os propósitos de Deus. Aí agora no 24 ao 27, Jesus vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Agora sim, isso é pra gente. Jesus fala sobre a sua segunda vinda. Então, ele vai descrever os sinais no céu, o escurecimento do sol, a queda das estrelas. E eu fui buscar há muitas discussões sobre esses sinais, se eles são literais, se eles são simbólicos. Pode sim representar uma grande transformação cósmica, né, do que vai acontecer antes do retorno de Cristo. Mas, gente, a promessa é de que os eleitos vão ser reunidos de todos os lugares do mundo. E isso, gente, é o que importa. Como vai ser, quando vai ser, isso só Deus, só o Pai fala. Jesus fala que nem ele não sabe. O que importa pra gente é que há esperança. O que importa é que Jesus vai voltar. E o que importa é que eu e você subiremos com ele. Então, independente da tribulação, de como vai ser, de quando vai ser, vai haver salvação para aqueles que permanecem firmes. Gente, isso é muito poderoso. E agora Jesus fala sobre a parábola da figueira, muito, muito interessante. E Jesus usa essa parábola para ilustrar os sinais da sua vinda, que esses sinais serão tão evidentes quanto as folhas da figueira que anunciam o verão. Então, Jesus fala assim, assim como a gente reconhece os sinais das estações, né, a gente consegue discernir isso, a gente também precisa discernir os tempos e nos preparar espiritualmente. E quando Jesus fala aqui no 31, no 30, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, gente, Jesus está se referindo, quando ele fala assim, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele está se referindo à destruição de Jerusalém. E a tudo que aconteceria com os discípulos, que eles testemunhariam, que a gente já tem na história, né? Agora, no verso 32, quando Jesus fala mais a respeito daquele dia, aí sim Jesus está fazendo referência ao dia da segunda vinda de Jesus Cristo, o qual ninguém sabe a não ser o Pai. Bom, gente, para finalizar, os versos finais aqui, até o 37, Jesus então reforça essa importante necessidade da gente estar sempre vigilante, sempre em oração. Jesus fala assim, né? Orai, vigiai e orai. Sabe, ele repete o orai. Então, ele usa mais um exemplo, o exemplo de um homem que ele sai em viagem, deixa os seus servos encarregados da sua casa. Então, como servos de Deus, a gente precisa estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento, E outra, cumprindo as nossas responsabilidades.
Então, gente, essa vigilância não é apenas uma espera que você fica lá esperando, sabe? Esperando de boinha, tranquilão, não. É uma prontidão, é a gente estar sempre ativos, onde a gente é chamados a agir com fidelidade, com discernimento, servindo, lembrem sempre servindo e esperando a volta de Jesus, enquanto a gente vai cumprindo as nossas tarefas no reino. Gente, parece que essa mensagem já é ultrapassada, de que Jesus não vai voltar, que ele já esqueceu da gente, mas isso é uma mentira. A volta de Jesus é tão real como os dias que a gente vive hoje. Aqui, gente, é um convite de Deus para nós hoje, para a gente perseverarmos, para a gente estar vigilantes e dependentes de Deus, gente. Sem Ele, a gente não consegue. Então, Jesus ensina a gente sobre esse tempo de tribulação, né? Sobre essa responsabilidade que você temos de pregar o Evangelho. É por isso que eu estou aqui, de cara lavada, com vocês, aprendendo todos os dias, falando para a gente se apaixonar por Ele, pela palavra, dessa necessidade de a gente estar atentos nos sinais. Gente, os sinais estão aqui. É na palavra, a gente não precisa de outras coisas. Jesus já deixou tudo pra gente. Então, Jesus chama a gente para a gente depender do Espírito Santo para que Ele nos capacite nos momentos de aflição. E que, acima de tudo, né, Jesus lembra a gente que aqueles que perseverarem, e, gente, até o fim, esses sim serão salvos. A gente não sabe que dia, nem a hora, nem como, mas a gente precisa estar preparados, fiéis e vigilantes até que Ele venha. Uau, que mensagem linda! Que mensagem de esperança para mim e para você. E eu vou pedir para você curtir esse vídeo, você compartilhar. Gente, olha a nossa tarefa como servo de Jesus. A gente compartilhar, pregar o Evangelho, a gente falar para o mundo, olha, Jesus um dia vem. A gente precisa estar preparados, vigilantes, orando, como um exército que está vivo, não morto, que não adianta de nada, né? Um exército grande, mas morto, mas um exército vivo. Deus chama as mulheres do Brasil, de todas as nações, para a gente pregar o Evangelho e espalhar para todo mundo. E a senha de hoje é: eu espero a volta de Jesus. Será que isso é vivo no seu coração? Gente, isso é tão lindo, isso é tão poderoso. Que você também espere a volta de Jesus e, como eu falei, gente, em ação e perseverança. Não olhe para os seus problemas, olhe para o céu, olhe para a esperança que ainda resta para nós. Então, a senha de hoje não esquece, tá bom? Coloca lá no grupo e eu vou esperar você, tá bom? Até amanhã. A gente tá, gente, na reta final já e daqui a pouquinho a gente acaba. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo aqui que eu trouxe para vocês. E, ó, eu quero ver as fotinhas de vocês, tá bom? Eu não sei que horas que vocês vão postar, mas eu tô esperando, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.